Fala galera, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, professor Edinael na área, né? Estamos aqui diretamente do canal do YouTube dos Leões Cursos, tá bom, gente? Nossa aula de hoje, olha só, é aula de direito penal, gente. Olha só que bacana, viu? Tá massa aqui essa divisão de tela, viu? Olha só, a gente tem uma aula aqui de direito penal para carreiras policiais. Então, independentemente do concurso que você vai fazer, se o tema é direito penal, eu tenho certeza que vai ter. Se a matéria é direito penal, o tema que eu separei aqui vai estar no teu concurso, tá bom? Que é a lei penal no tempo, né? A gente vai estudar aqui a lei penal no tempo. Bater um papo, né, gente? A gente vai bater um papo. No final, eu reservei algumas questões aqui para a gente treinar, não é isso? Para a gente estar aí cada dia mais aperfeiçoando, né? A questão é para fixar o conteúdo, né, gente? Fixar o conteúdo, então, assim que a gente vê aqui a parte teórica, né? Assim que a gente vê a parte teórica, a gente já vai separar o momento para realmente ver como esse tema ele é cobrado em prova, tá bom? Então, independente do teu concurso, professor, vou fazer para polícia militar. Se tiver direito penal, esse tema vai estar. Professor, eu vou fazer para polícia civil, tranquilamente. Gente, polícia municipal, né? As guardas municipais, breve o nome vai mudar, vai ser polícia municipal. Então, guarda municipal também, viu? Vai entrar aqui, ó, carreiras policiais. Então, esse tema aqui é questão de sobrevivência em prova. Detalhe, muita gente ainda erra esse tipo de questão aqui. Sabe por quê? O pessoal quer fazer uma leitura apressada, não quer pegar aqui a explicação, a base, né? Geralmente você quer avançar ali e acaba tropeçando no conteúdo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai revisar a teoria e logo em seguida a gente parte aí para as questões. Tá combinado? Tudo ok, gente, com áudio? Quem é que tá presente por aqui, manda um oi aí. Tem muita gente que deixa para assistir depois, né? Essa aula aqui, gente, ela não vai ficar disponível, viu, na plataforma, no YouTube. Essa aula aqui, ela vai ficar, né, lá no nosso curso, né? A gente tem um curso online para carreiras policiais, né? Então eu vou colocar aí em todos os cursos da carreira policial, viu? Da guarda, ela vai entrar aí para PM de Tocantins, PM Alagoas, tá bom? Então, para todos aí que estão estudando com a gente carreiras policiais, essa aula vai ficar disponível apenas para nossos alunos. Então, você que está aqui, não perca essa aula, já vai aí fazendo as suas anotações, tá bom? Veja aí o que é pertinente. Aliás, pega papel e caneta e anota tudo, tá bom? Que tudo aqui, tenho certeza que é importantíssimo para vocês. Sem mais delongas, vamos para nosso tema de hoje aqui, lei penal no tempo. Gente, lei penal no tempo, a gente não pode falar de lei penal no tempo sem falar do princípio da continuidade das leis. Professor, que princípio é esse? Nunca ouvi falar. Gente, muito simples. A lei, ela tem validade até que uma outra lei surge e a revogue. Olha só, a lei permanece em vigor até que outra lei, né, até que seja revogada por uma outra lei. Então vamos lá. A lei a gente tem aqui, por exemplo, a lei A, ela tá valendo, né? A lei A, por exemplo, né, o crime de feminicídio. Antigamente era uma qualificadora do crime de homicídio. Hoje surgiu uma lei B e transformou aquele o que era uma qualificadora, né? O que era uma qualificadora do homicídio, agora passou a ser um crime autônomo. Então, revogou aquela lei A que tratava o feminicídio como uma qualificadora e agora falou o seguinte: a lei B disse que o feminicídio agora é um crime autônomo. Então prevalece a lei posterior, a lei nova, né? A lei nova ela revoga uma lei anterior. Então é isso. A lei A, o feminicídio ele permaneceu como qualificadora do homicídio até que surgiu uma outra lei. Então o princípio da continuidade das leis é isso. A lei permanece em vigor até que seja revogada por uma outra lei. Se amanhã vier uma nova lei, tá bom? Uma nova lei e aumentar a pena do feminicídio, a gente vai ter uma nova lei. A lei anterior foi revogada. Detalhe: somente lei pode revogar outra lei.
tá bom? Anota aí no teu material. Somente lei pode alterar ou pode revogar, melhor dizendo, outra lei, tá bom? Isso significa dizer que decisão judicial não pode alterar ou revogar, só quero falar alterar, né? Não pode revogar lei. Professor, e o STF? Também não. Você sabia que o STF não tem poder para revogar uma lei? É isso mesmo. Ele pode tirar a eficácia daquela lei. Lá no controle concentrado de constitucionalidade, quando se reúne lá o plenário para decidir se aquela lei está de acordo com a Constituição ou não, se ele disser bem assim, ó, isso aqui é inconstitucional, a lei não está revogada. A lei está lá, vai continuar escrita. Agora, a eficácia da lei é que não está mais valendo. Tá bom? Então, somente lei pode revogar outra lei. Essa é a primeira informação que eu quero que você tenha aí no teu material. E aí eu te pergunto, decisão judicial pode revogar a lei? Você já coloca que não. Você já coloca que não, tá bom? Então, nem decisão do STF pode revogar lei. Gente, estou falando lei aqui no sentido amplo, viu? Lei no sentido amplo. Então entenda aí, né? O Código Penal, as contravenções, todas as leis. Leis extravagantes. Olha só que pergunta. Costume pode revogar a lei? Gente, costume é diferente do hábito, tá bom? O hábito, né? O hábito, você tem hábitos que podem ser bons e hábitos que são ruins, né? Não tô insinuando nada, mas tem muita gente que tem mais hábitos ruins do que hábitos bons. O costume é aquilo que você faz que você acha que é uma regra. Todo mundo faz isso, eu acredito que é uma regra e você faz. Só que ela é um costume, não é uma lei. Olha só, deixa eu falar baixinho aqui. Eu tenho certeza que você, deixa eu falar baixinho aqui, já fez uma fezinha no jogo do bicho, não é isso? Eu não entendo nada de jogo do bicho. Bom, não entendo nada de jogo do bicho. Tá bom? Mas eu tenho certeza que você já foi lá, já jogou, né? 10 anos na vaca, né? 10 anos na vaca, ó, não entendo nada de jogo do bicho, na cabeça, tá bom? No milhar ali. E aquilo ali não deixou de ser uma contravenção. Pessoal, aquilo ali, o costume, né, do brasileiro no geral, é ir lá e jogar, né, no jogo do bicho. Só que aquilo ali continua sendo uma contravenção penal. Professor, e por que ninguém faz nada? Gente, porque o costume, né, ele tá aí. Só que aquilo ali continua sendo um delito, tá bom? Delito aqui como sinônimo, né? Uma infração penal, melhor dizendo, né? Uma infração penal gênero, da qual temos as espécies, crimes ou contravenções. Então, o jogo do bicho continua sendo uma contravenção. Professor, então todo mundo que joga está cometendo contravenção? Sim. Todo mundo que tem o costume de jogar, né, está cometendo uma contravenção. Olha só, natureza pública incondicionada à representação. Só que o costume é tão grande que às vezes no seu imaginário você acredita que aquilo ali já foi revogado. Não. Você quer ver outra coisa? A venda de CDs e DVDs piratas. Aquilo ali viola a propriedade material. Professor, não é possível. Eu sou o infrator, eu vou da banca do jogo do bicho toda semana e eu não posso passar por uma banquinha de DVD e CD pirata que eu compro. Então eu estou cometendo o tempo todo contravenções. Exatamente. Só que aí vem a diferença, né? Lá na propriedade material, a gente sabe que a condição de procedibilidade é que seja feita uma perícia, né? O exame de corpo de delito no CD para saber a veracidade ali, né? A prova material daquela violação da propriedade, né? Do CD e DVD pirata. Tá bom? A gente não vai entrar muito nessa parte não de instrumental, né? Procedimento, mas a venda do CD e DVD pirata, bem como o jogo do bicho, não deixou de ser contravenção. Esse costume, ele não tem capacidade de revogar a lei. Somente uma lei é que pode revogar uma outra lei. Detalhe, não é lei existente, é lei que está em vigor, lei que possui vigência. Você sabia que existem leis, né? Leis que possuem, ou melhor,
leis que já possuíram existência, mas não possuíram eficácia. Professor, agora desandou tudo. Agora que eu me perdi, não entendi nada. Gente, em 1969, agora, professor, vai ser aula de história? Não, gente, mas em 1969, ou melhor, 969, foi criado, né, um novo Código Penal. Esse Código Penal, ele existiu, foi aprovado. A entrada em vigor dele seria de 1 ano. 1 ano para que esse Código Penal pudesse estar valendo, ó, entrar em vigor, tá bom? Vigência, realmente ali poder ser aplicado. E aí chegou 1 ano, foi prorrogado por mais 1 ano, e aí prorrogaram por mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Acabou passando 8 anos, surgiu uma nova lei e revogou uma lei existente, porém uma lei que não tinha eficácia. Uma lei que nunca entrou em vigência. O Código Penal existiu? Sim, durante 8 anos ele foi sendo prorrogado, prorrogado, prorrogado e depois revogado. Nunca passou a valer. Agora, a existência dele é nítida. Se você colocar aí Código Penal de 69, você vai ver, ele existiu. Só que não teve eficácia as suas normas. Tá bom? É por isso que a gente vê nas nossas aulas que a gente não pode aplicar uma norma penal, por mais que seja bonita, linda e benéfica ao réu, se ela não tiver em vigor. Tá bom? Esse Código Penal aqui, de 69, ele nunca foi aplicado. Embora ele existisse, ele nunca entrou em vigor. É o que a gente chama de vacatio legis, né? Vacatio legis. Vacatio legis, porque escreve com T, mas o T no latim se pronuncia com o som de C. É por isso que a gente fala vacatio, né, gente? Esses temas que eu estou trazendo para você em latim é porque realmente são cobrados em prova, tá bom? Eu não vou aqui estar perdendo o meu tempo, nem o teu tempo para dizer que falo latim. Eu mal falo português, um pouquinho do inglês, quanto mais o latim, tá bom? Então, estou trazendo aqui termos técnicos que são cobrados em provas. Esse sim você precisa saber. Então, essa vacatio legis, ela não pode, eu não posso aplicar uma lei durante o período de vacatio legis. Só posso aplicar uma lei, por mais que ela seja benéfica, se tiver ali valendo, tiver em vigor. E foi o que aconteceu. O Código Penal existiu, porém ele nunca foi aplicado. Surgiu uma nova lei e revogou, né, esse Código Penal aí que nunca entrou em vigor. Pessoal, olha só, quando a gente fala em lei penal no tempo, né, a gente tem que estudar aqui a lei, o direito penal intertemporal, tá bom? Isso aqui não é complicado não, gente. É a lei penal no tempo. Quando é que uma lei vai deixar de existir? Quando surge, eu te ensinei isso agora, né? Quando surge uma lei nova. Eu ainda não disse que essa lei ela vai ser aplicada, porque eu tenho que ver se essa lei penal ela é mais grave ou é mais benéfica. Mas eu estou te dizendo que a lei anterior vai deixar de existir se surgir uma lei nova revogando essa lei, né? Essa lei aí que existia. Quando surge uma lei nova, né, revogando a lei anterior, vai surgir o que a gente chama de conflitos de leis penais no tempo. Opa! Eu tenho que ver se essa lei ela é mais grave, porque se for mais grave eu não aplico ao réu, não. Eu tenho que ver se ela é benéfica, em que momento aconteceu os fatos, para saber se ela tem retroatividade ou se ela vai ter ou se ela vai ter ultratividade, tá bom? Olha só, a regra geral que a gente segue aqui é, outro termo em latim, tá bom, gente? Não estou inventando nada, são termos que realmente aparecem em prova e você tem que saber. Tempus regit actum. O que significa aí? Professor, que diabo é isso? O tempo rege o ato. A lei que está em vigor no momento em que aconteceu o fato, é essa lei que vai ser aplicada ao caso concreto. É essa lei que vai ser aplicada. Vamos pegar, por exemplo, aqui o feminicídio, né, que é um crime autônomo atual aí com a lei 14.994 de 2024. O feminicídio, vamos lá, se ele aconteceu em 2023, ele não é considerado crime autônomo. Quem praticou feminicídio em 2023 não praticou crime de feminicídio, e sim uma qualificadora do homicídio. Se essa pessoa for para o tribunal do júri, ele não vai responder por crime de feminicídio autônomo, e sim por homicídio
com a qualificadora do feminicídio. Por quê? Porque no momento em que ele praticou o feminicídio, estava valendo a lei antiga. Foi em 2023. Agora, quem praticar feminicídio durante a nova lei para cá, aí sim vai praticar, ou aí sim vai responder por o delito autônomo de feminicídio. É aquela regra, a lei penal eu aplico no momento em que o crime aconteceu. O tempo rege o ato. Eu vou aplicar a lei, pode ser até mais grave, se o crime foi praticado depois que a lei entrou em vigor. Trazendo aqui para nossa lousa, né? O que é que acontece? Ó, feminicídio estava aqui. Esse feminicídio aqui, ele era qualificadora lá do crime de homicídio, ó. Qualificadora. Surgiu uma lei nova em 2024, né? A 14994, ó. Lei recente. E transformou o feminicídio em crime autônomo. Deixou de ser qualificadora e passou a ser um crime. Se a pessoa cometeu feminicídio aqui, vai responder por homicídio qualificado pelo feminicídio. É uma qualificadora do homicídio. Agora, se a pessoa praticou o feminicídio aqui, olha só, depois que a lei entrou em vigor, valendo, aí ele responde, tá bom? Ele responde por crime de feminicídio. Ele responde por feminicídio. Que, aliás, a pena é de 20 a 40 anos. Maior precedente secundário existente. Então veja, o que é que muda, né? O que é que muda aí com o crime praticado? É aquele velho exemplo que a gente vê lá, né, em direito penal. A gente vê aqui, né, em direito penal. A pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias, o menor, praticou o ato infracional análogo ao crime de homicídio. Gente, ele vai responder como menor, porque ele não era maior na época dos fatos. Agora, se ele comete um sequestro, que é um crime permanente, e durante esse tempo surge uma lei nova, uma lei mais grave, aí, vamos lá, o tempo rege o ato. Eu vou aplicar para aquela pessoa, ele agora já é maior de idade, né? Eu vou aplicar para ele, ele vai responder como crime, porque nesse caso, ele praticou um crime permanente. O crime de sequestro, ele está se consumando todos os dias. Então, quando se consumou, ele já era maior. Aí você tem que lembrar da súmula 711. Eu aplico a lei mais grave, né, ao crime permanente e ao crime continuado, se esse crime ele foi posterior à vigência da lei. O tempo rege o ato. Se o crime se consumou quando a lei mais grave já existia, já estava valendo, ó, existia não, estava em vigor, você sabe que é diferente, né? Ela já estava ali, ó, surtindo efeito, eu vou aplicar mais grave. Tá bom? Então, isso é o direito penal. Agora, e professor, tem exceções? É lógico que sim. A regra é o tempo rege o ato, mas temos aqui exceções. Professor, e qual é a exceção? Qual é a exceção? É a retroatividade de lei benéfica. O tempo rege o ato. Eu vou aplicar a lei, mesmo sendo mais grave, daqui para frente. Se o crime aconteceu agora, eu vou olhar qual é a lei que está valendo agora para aplicar. Agora, se essa lei ela é benéfica, aí tudo muda. A lei benéfica, ela possui um efeito chamado extratividade. A lei penal benéfica, a lei penal que melhora a situação do réu de qualquer modo, viu, gente? De qualquer modo, não é só pena, não. Tira ali uma qualificadora, coloca um benefício, mesmo na execução penal, coloca um benefício para o réu, melhorou de qualquer modo, de forma ampla, eu aplico essa lei mais grave. Essa lei penal benéfica, bora entender ela aqui? Vem cá comigo, ó, deixa eu apagar isso aqui. Vem aqui comigo. Essa lei penal benéfica aqui, ela possui a chamada extratividade. Extratividade. O que é a extratividade? A retroatividade eu aplico, né? Ó, extratividade, gente, é o gênero, viu? Quais são as espécies de extratividade? As espécies são a retroatividade, tá bem aqui, e a ultratividade, que tá bem aqui.
Professor, de forma simples, direta e objetiva, o que é retroatividade? Eu vou aplicar a lei nova se ela for mais benéfica aos crimes anteriores, aqueles crimes que já estão consumados, aqueles crimes que já foram cometidos. Eu vou olhar para trás. A lei benéfica. Vamos lá, imagine só. Deixa eu botar aqui uma linha do tempo para facilitar aí o teu entendimento. Imagine só. A gente tem aqui o homicídio, né, simples, pena de 6 a 20 anos. Imagine que surja uma lei nova aqui, falando que agora o homicídio passa a ser de 3 a 10 anos. Gente, essa pena aqui não é melhor? Ela não é mais benéfica para o réu? Então, olha só. Se a pessoa praticou esse crime, vamos lá, vamos botar aqui o exemplo, em 2010. Olha só, praticou o crime em 2010, pegou a pena máxima de 20 anos, tá bom? De 20 anos. Só que chegou aqui, ó, em 2020. Em 2020, olha só, chegou em 2020 essa lei nova, dizendo que o delito agora de homicídio é pena de 3 a 10 anos. Opa, se passaram 10 anos já, né, de 2010 a 2020, então esse réu aqui que pegou 20 anos não terá que cumprir o restante da pena. Porque essa lei aqui, ó, ela é benéfica. Ela vai voltar lá no tempo, ó, esse efeito aqui chamado retroativo, e vai beneficiar o réu. Professor, a lei de 2020 vai atingir o crime que foi cometido lá em 2010, vai anular os efeitos, né, penais, vai beneficiar o réu. Se ele estava preso, vai ser colocado em liberdade. Se ele estava preso ainda, vai ser colocado em liberdade. Tá bom? Lembre, vai beneficiar o réu. Eu não posso apagar aqui os efeitos penais. Ele vai continuar sendo reincidente. Tá bom? Ele ainda tem as obrigações lá cíveis, reparação do dano, se foi servidor público, perda do cargo público. Agora, aquela lei que de qualquer modo beneficia o réu, eu vou voltar a retroagir para beneficiar, né, ao réu. A retroatividade da lei penal benéfica. Professor, e o que seria a ultratividade? Gente, é o contrário. Agora imagine que em 2010 a pena, deixa eu apagar para ficar melhor aqui o entendimento. Olha só. Imagine que em 2010 a pena do homicídio é a pena mais grave, de 6 a 20 anos. Em 2010, a pena era de 6 a 20 anos. A pessoa praticou o crime em 2015. Praticou o crime de homicídio em 2015. Em 2020 surgiu uma lei mais pera aí, gente, deixa eu voltar aqui, viu? Meu exemplo, eu acabei fazendo a mesma coisa, né? Aqui eu tenho que ser mais branda, né? Vamos lá. Volta aqui, volta aqui. Aqui é de 3 a 20, a 3 a 10 anos, beleza? Aqui é mais branda, tá bom? E aqui, né? Aqui que vai ser mais grave. Olha só, aqui vai ser de 6 a 20 anos. Em 2015, o sujeito praticou o homicídio. Olha só, ele praticou, a lei que estava em vigor era essa daqui, ó, que dizia que o homicídio a pena era de 3 a 10 anos. Então vamos lá, nos momentos dos fatos, a pena que estava valendo era essa daqui, ó. Então quem está praticando o crime aqui tem que cumprir a pena de 3 a 10 anos. Se o processo dele for julgado em 2020, e faça de conta que em 2018 houve esse aumento para 20 anos, ó, a pena máxima do homicídio. Lá em 2020, ele não vai ser processado, ele não vai ser condenado com a pena mais grave. Porque no momento em que ele praticou os fatos, aqui em 2015, estava valendo, ó, a lei mais benéfica. Então, essa lei mais benéfica, ela não existe mais. Porque em 2018 houve a chamada revogação. Então, todo homicídio agora praticado, a pena máxima é de até 20 anos. Não existe mais aquela pena de 3 a 10 anos. Mas lembra que quando ele praticou o crime, a pena era mais benéfica? Então, essa lei benéfica, além de possuir
o efeito retroativo, além de possuir o efeito retroativo, ela possui também ultratividade. Ela vai para frente e vai atingir toda e qualquer lei que seja mais grave. Então, esse efeito aqui, ó, esse efeito aqui, tá bom? Da lei sair daqui, ó, lá de trás e vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó, eu sei que a nova lei fala que a pena máxima é de 20 anos, mas quando ele praticou o crime, estava em vigor uma lei benéfica. E essa lei benéfica possui ultratividade. Então a gente sai lá de trás, de 2010, e vem até 2020 para aplicar uma lei mais benéfica, tá bom? A lei penal benéfica, ela possui efeito da extratividade. Ela é tanto retroativa quanto ultrativa, beleza? Ela vai voltar no tempo para beneficiar o réu, ou ela vai avançar no tempo para beneficiar aí quando a lei deixou de existir, beleza? Pessoal, presente aqui, ó, Johnny Santos, boa noite. Breno Roma, funciona tipo ex-nunc? Não, esse efeito ex-nunc e ex-tunc é lá do direito administrativo, tá bom? Aqui, gente, o que chega mais próximo de um ex-nunc é a abolitio crimis, que daqui a pouquinho eu vou falar, tá bom? A abolitio crimis, ela é a abolição do crime. É como se nunca tivesse existido, beleza? Aquele crime ele é uma causa, ele se torna uma causa de extinção da punibilidade. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de uma lei benéfica. A lei benéfica, ela vai retroagir para ajudar quem já foi condenado, ou ela vai avançar ultrativa, né? Para ajudar quem lá na frente irá pegar uma pena maior, ou iria pegar uma pena maior, tá bom? Então, por exemplo, quem praticou, olha, o melhor exemplo é o feminicídio. Quem praticou um feminicídio em 2023 vai ser julgado por uma lei benéfica, então a lei vai ser ultrativa. Agora, quem praticar daqui para frente, né, com a entrada da lei em vigor para frente, vai ser responder pelo crime autônomo, uma lei mais grave, tá ok? Se amanhã surgir uma lei mais benéfica, né, tornando aí o crime de feminicídio, né, uma pena menor, que eu acho difícil, aí ela vai ter o efeito retroativo. Aí, se for benéfico, vai retroagir, ó, até o trânsito em julgado, viu, gente? Beleza? Tudo bem? Dá pra gente avançar aqui? Tudo ok? Alguma dúvida? Então vamos lá. Qualquer coisa manda aí no chat. Olha só. A lei benéfica, ela tem dois efeitos, dois institutos aqui que a gente trabalha na lei benéfica. Toda lei benéfica, a gente já viu que ela tem extratividade, são os efeitos, né? Retroativo e ultrativo. E quando é que eu vejo aqui leis benéficas? Professor, me dá um exemplo de leis benéficas. Gente, a abolitio crimes. Toda lei que deixa de considerar o crime, que extingue o crime, né? Vai abolir aquele crime vai deixar de existir, é uma lei benéfica. E o outro exemplo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é a Novatio Legis in Melius. É uma nova lei que melhora de qualquer modo a situação do réu. Tira uma qualificadora, tira uma causa de aumento, diminui uma pena, melhorou de qualquer forma, é uma lei benéfica, tá bom? Então, lei benéfica é abolitio criminis ou Novatio Legis in Melius. Bora começar com abolitio crimes. Vem aqui comigo, olha só. A abolição do crime. O crime vai ser abolido. Gente, o artigo 2º caput do Código Penal diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Primeira observação. Para que haja uma abolitio criminis, eu tenho que ter uma revogação. Lembra que eu falei no início? Somente uma lei revoga outra lei. Decisão judicial, costume, não revoga a lei. Então tem que surgir uma lei revogando a lei anterior. Então, para que haja uma abolitio criminis, eu preciso ter dois requisitos. Primeiro, eu tenho que ter uma revogação. Tenho que ter uma revogação formal dos fatos, né? Ou melhor, da lei, bota assim, uma revogação formal da lei. Tem que vir escrito a lei nova, essa lei aqui, ó,
14.994, que cria o delito de feminicídio, revoga o inciso 8º ou é 9º do 121 do Código Penal, onde tratava o feminicídio como qualificadora. Opa! Uma lei posterior revogou de forma expressa, revogou formalmente aquela lei anterior. Então, lei posterior, tá bom? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, abolition crimes. Além dessa revogação formal, tem que haver a supressão, olha só, a supressão material dos fatos. Professor, o que significa isso? Material dos fatos. Significa que aquele delito, aquela prática, dos fatos, ela deixa de ter importância para as instituições. A polícia militar não vai mais no flagrante, a polícia civil não investiga mais, o promotor ele não denuncia mais e não há mais nenhum caso para ser julgado pelo judiciário. Isso é a supressão material dos fatos. Aquele fato deixou de ter importância para o direito penal, porque outros ramos do direito conseguem resolver. Vamos pensar em um exemplo prático do que aconteceu? O delito de adultério. O delito de adultério, até 2005, era considerado crime. Ainda era crime, né? Você cometer adultério. Pessoal, em 2005, houve uma lei revogando expressamente. Houve uma revogação formal, escrito, falando o seguinte: adultério deixa de ser considerado crime. Houve revogação formal. Professor, e houve supressão material dos fatos? Sim. O adultério, ele não estava sendo mais caso de polícia. Sabe por quê? O direito civil veio com a separação, veio com o dano moral. Houve ali, gente, uma supressão material dos fatos. A polícia não estava mais investigando. Não tinha mais casos para ser denunciado pelo Ministério Público e não tinha mais causa para ser julgado pelo juiz. Então, houve uma supressão material dos fatos. Aqui sim, o adultério, houve a abolition crimes. Com o adultério, houve a abolição do crime. Então, o adultério, ele deixou de ser crime. Alguém poderia, em 2005, houve a abolição do crime de adultério. Alguém poderia, em 2006, ser condenado pelo adultério? Não. Porque o Código Penal fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução. Olha só, você estava preso, bota para fora, vai ser solto. Se ele tinha ali reincidência, ele volta a ser primário, porque eu cesso os efeitos penais. Mas toma cuidado, porque é somente os efeitos penais. Os efeitos extrapenais continuam valendo. Obrigação de reparar o dano continua valendo. Se é servidor público, pode perder o cargo. São os efeitos secundários da condenação. Agora, efeito primário, vamos lá. Tá preso? Coloca em liberdade. É reincidente, melhor dizendo, ele volta a ser primário. Esses são os efeitos penais. Não tem antecedentes. Os efeitos penais, sim. Agora, os efeitos extrapenais, e toma cuidado que isso aqui cai muito em prova, permanecem aí valendo, beleza? Alguém preso por uma lei que passou a ser extinta fica praticamente solto após a abolição do crime. Perfeito, Breno. E não é por conta da retroatividade, e sim por conta da abolition crimes, beleza? Sim. Essa abolição vai ter o efeito retroativo e vai atingir a... Entendi o que você quer dizer. Vai atingir aí a condenação, beleza? Então, a lei que de qualquer forma beneficia o réu, seja uma lei melhor, ou seja, um abolition crimes, vai retroagir, né, para atingir aí todos os efeitos penais da condenação. Se estava investigando, para de investigar. Se o promotor ofereceu denúncia, aquela denúncia ali não vai ser aceita, tá bom? E se já houve condenação, ele vai ser extinto, tá bom?
a sua punibilidade. A abolição crimes, entendível, Breno, perfeito, perfeito. A abolição crimes, ela é uma extinção da punibilidade. Tá lá no artigo 107 do Código Penal. Fala que a abolição crimes, isso aqui seria uma... se eu fosse classificar aqui, seria uma natureza jurídica. Em que contexto se encontra natureza jurídica, gente? Para quem não é do direito, natureza jurídica significa a qual conjunto esse instituto pertence. A abolição crimes, ela fica localizada onde? Onde é que ela vai, qual conjunto ela pertence? Pertence ao conjunto da extinção da punibilidade. Tá bom? Então, a abolição crimes, olha só, é uma causa de extinção, da punibilidade. E aqui, bora aprofundar um pouquinho? Tem autores que tratam o abolição crimes, fala que ela é mais do que uma extinção da punibilidade. A abolição crimes, ela vai além da extinção da punibilidade. Vai extinguir o crime? Sim. Vai extinguir todos os efeitos penais? Sim. Professor, e tem como ir mais do que isso? Tem. Aquele fato, ele se torna atípico. É um fato atípico. Quando foi cometido, era crime, mas agora deixou de ser crime. Então, a abolição crime, segundo alguns autores, alguns doutrinadores, ela, além de ser uma extinção da punibilidade, ela vai mais além. Ela é uma causa de atipicidade dos fatos. Aquele fato que era crime, deixa de ser considerado crime. O efeito é a extinção da punibilidade. Se estava preso, vai ser solto. Se era reincidente, vai ser primário. Mas aquele fato que ele cometeu vai ser um fato atípico, tá bom? Então, coloca aí no teu material. Além de ser uma extinção da punibilidade, é também, mais uma causa de atipicidade dos fatos. Tranquilo até aqui? Estão comigo? Tranquilo até aqui? Então bora avançar. Olha só. Se lei nova revoga formalmente uma lei, mas a conduta continua sendo tipificada em outro tipo penal, teremos abolição do crime? Gente, eu falei que para que haja uma abolição do crime, tem que ter dois requisitos. Tem que ter aqui a revogação, formal, mais a supressão material. Agora imagine a seguinte situação. Aquela lei falou que o crime anterior estava revogado. Eu revoguei de forma expressa, formalmente, escrevi na lei que estava revogado. Agora, aquela conduta, ela se encontra em um outro tipo penal. Peraí, aquilo ali que foi praticado foi revogado, né? Aquela conduta ali foi revogado, mas eu observo que tem outro tipo penal aqui que se enquadra certinho nessa conduta. Nesse caso, eu não terei uma abolição crimes. Nesse caso aqui, gente, vai existir o que a gente chama de continuidade normativo típico ou continuidade típico normativo. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. O atentado violento ao pudor, deixa eu ver se eu trouxe aqui, pronto. O atentado violento ao pudor foi revogado, tá aqui a lei, A lei foi revogada. A lei que revogou o atentado violento ao pudor foi a lei 12.015 de 2009. Veja, houve uma revogação formal. Olha a minha pergunta. Se a lei nova revoga formalmente uma lei, mas aquela conduta continua existindo em outro tipo penal, temos abolição crimes? A resposta é não. A exemplo disso é o atentado violento ao pudor. Veja, a própria lei, a lei 12.015, falou o seguinte: está revogado o atentado violento ao pudor. O artigo 214, que falava constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é crime. Aí a lei 12.000 revogou, falou o seguinte, ó, isso aqui não é mais crime. Só que essa lei aqui, gente, ela criou um outro tipo penal. Ó, ela modificou o delito de estupro. Lá no 203, antigamente, o delito de estupro tinha que ter a conjunção carnal. Era somente a prática da conjunção carnal. Então, pausava aqui, ó. Parava aqui. Com a lei 12.000, ó, 12.015, trouxe esse novo tipo, ó. Além da conjunção carnal, ou a prática, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Veja, o atentado violento ao pudor não tinha conjunção carnal, né? Uma sociedade patriarcada, machista, falava que o estupro era somente o homem contra a mulher. Teria que ter a conjunção carnal. O que fosse contrário a isso daí, se não houvesse a conjunção carnal, seria ato libidinoso, ou melhor, seria um atentado violento ao pudor. Aí vem a lei 12.015 e fala, não. Independentemente se é homem ou mulher, independentemente se houve conjunção carnal ou a prática, né, de outro ato libidinoso, vai ser considerado estupro. Então perceba que por mais que o atentado violento ao pudor fosse revogado formalmente, aquela conduta ela só mudou, né? Saiu do artigo 214 e se encontrou lá no artigo 213. O que é que houve? Uma mudança geográfica, uma mudança topográfica. Aquele delito continua sendo crime, agora com outro nome. Isso aqui não é mais o atentado violento ao pudor, isso aqui agora é estupro, tá bom? Então, houve nesse caso uma continuidade normativo típica. Então, a lei, gente, ó, a lei revogou formalmente, mas aquela conduta continuou existindo em um outro tipo penal, beleza? Outro exemplo foi o delito de stalking, tá bom? O delito de stalking antigamente era uma contravenção penal, era importunação, né? A pessoa, perturbação, não é perturbação do sossego, mas era um tipo de importunação para a pessoa que seguia outra na rua, ou que ficava mandando mensagens ali pelas redes sociais, importunava o outro. E aquilo ali, gente, era uma contravenção. Com a lei que tipificou o crime de stalking, perseguição reiterada, né, mais de uma vez, a pessoa está seguindo outra na rua, vai no trabalho, manda mensagem diversas vezes aí pelo celular, pelas redes sociais, é a pessoa que está stalkeando. E isso aí é um crime, tá bom? Isso aí é um crime, é um delito agora. Então, revogou lá a lei que criou o stalking, revogou a contravenção penal. Perceba, lá na contravenção penal não tem mais essa infração de importunação, mas lá no Código Penal, artigo 146A ou é 147, agora salvo engano, agora é considerado um crime, né? Ou seja, houve uma continuidade típico normativo. Então toma cuidado, porque para realmente existir a abolição crimes, tem que ter aí uma revogação formal e também material, beleza? Qual a jurisprudência da abolição crimes? A melhor que tem é a do adultério, viu, Breno? Eu não trouxe aqui para vocês, mas acho que o melhor exemplo que tem aí de abolição crime, sem dúvidas, é o delito de adultério, tá bom? Olha só. Outro exemplo de lei penal benéfica é a Novatio Legis in Melius. Gente, é uma lei que, de qualquer modo, vai melhorar a situação do réu. A lei posterior, olha só, aqui é o parágrafo único, viu, do artigo 2º. A lei posterior, peraí, que de qualquer modo, então de qualquer modo, é só quando for diminuída uma pena? Não. Se tirou uma qualificadora, diminuiu uma pena, é uma Novatio Legis in Melius. O feminicídio foi retirado da qualificadora, mas continuidade típico normativo foi lá para o crime autônomo do 121A do Código Penal. Então aqui não houve uma Novatio Legis in Melius. Revogou a qualificadora, porque agora é crime autônomo. Então tem que se ligar. Revogou,
tirou uma qualificadora, tirou uma causa de aumento, trouxe um benefício ali a mais, melhorou a situação do réu, então é uma novatio legis in melius. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitado em julgado. Tá bom? Então, ó, vai retroagir no tempo para beneficiar o réu. A lei que, de qualquer modo, favorece o réu, beleza? Então, a gente tem dois exemplos aí de lei penal benéfica, que é a abolitio criminis e a novatio legis in melius, beleza? Posso aplicar uma lei mais grave no período de vacatio legis? Gente, o que é vacatio legis? Eu trouxe para vocês logo no início, né? Já acabei antecipando essa informação. A resposta é não, tá bom? A resposta é não. Eu não posso aplicar essa lei nem mais grave e nem mais benéfica, tá bom? Nenhuma lei que está em período de vacatio legis eu posso aplicar. Eu só posso aplicar a lei quando ela começa a valer. A exemplo disso foi o Código Penal, que eu citei, de 1969, né? Ele existiu, porém ele nunca entrou em vigor. Ele ficou durante 8 anos de vacatio legis, né? Foi revogando aí, era um ano, foi revogando durante 8 anos, depois surgiu uma lei nova posterior e acabou revogando aí esse Código Penal de 69. Então, ele nunca entrou em vigor. A LINDB, gente, ó, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz o seguinte: se não houver previsão, né, salvo disposição expressa, a lei passa a vigorar no país 45 dias. Então, toda lei, a LINDB é uma lei que fala sobre outras leis, né? Ela diz que 45 dias para que a lei comece a vigorar, salvo disposição expressa, beleza? Pacote anticrime, quem lembra, foi dado prazo de 90 dias. Gente, não lembro, foi 30 ou foi 90. Eu acho que foi 90, viu? Tô sendo bem otimista, viu? Ou 30 ou foi 90 dias. Olha só, era impossível aplicar o pacote anticrime todo 90 dias. O que houve? Houve uma prorrogação. Então, prazo de 12 meses, tá bom? Para ser colocado em vigor. Lógico, os institutos já estão valendo, né? Os institutos que você estuda lá no processo penal já está valendo, já está em vigor. Mas durante muito tempo ficou suspenso pela decisão Fux ou ficou aí durante o período de vacatio legis, beleza? Eu só posso aplicar a lei, seja ela mais grave ou mais benéfica, se ela já estiver valendo, beleza? Gente, novatio legis incriminadora. Tem gente que acha que isso aqui é a mesma coisa, são coisas diferentes. A nova lei incriminadora é também conhecida como criminalização, tá bom? Aqui é um crime novo. Ó, é um crime novo. Isso aqui não era crime, agora é. O stalk era uma contravenção, agora é um crime. Aliás, eu tenho que ter cuidado quando eu dou esses exemplos, sabe por quê? Porque no caso do stalking, surgiu uma nomenclatura nova. Tudo bem, aí eu posso considerar um crime novo. Agora, o feminicídio não é uma nova lei incriminadora. O feminicídio é uma novatio legis imperrus. Tá bom? Esse J aqui tem um som de R. Por que imperrus? Porque o feminicídio antes era uma qualificadora, mas já existia. Pessoas já eram punidas pela qualificadora do homicídio e de feminicídio. Porém, agora se tornou um crime autônomo, mas ele já existia. Então, aqui não é uma nova lei que criou o feminicídio. Gente, aqui é uma nova lei que prejudicou, tornou o feminicídio, que era qualificadora, em um crime autônomo. Então, se agravou a situação. Então, aqui não é uma novatio legis incriminadora. Aqui é uma nova lei impérgios, tá bom? Impérgios, pode falar do que você quiser. Desde que você acerte a questão da prova, tá tranquilo. Pessoal, a nova lei vai criar um crime novo, tá bom? Nova lei incriminadora, vai pegar algo que ainda não é crime. Já pensou? Ó, já pensou se surge uma nova lei falando que usar a camisa do Flamengo agora é crime? Gente, já pensou? Uma lei, seria uma lei boa, né? Seria até um favor se fosse criado esse tipo de lei, viu? Já pensou? Uma lei nova. Usar a camisa do Flamengo é crime? Não. Mas se surgisse agora esta lei, seria uma nova lei incriminadora.
Eu estou criminalizando aquilo que não era crime. É diferente de eu pegar aquilo que já é crime e prejudicar. Vamos lá. Usar a camisa do Flamengo, a pena de 6 meses a 2 anos. Então criei uma nova lei incriminadora. Agora eu vou prejudicar, ó, a nova lei emperros. Eu vou pegar esse delito de usar a camisa do Flamengo, que era de 6 meses a 2 anos, e vou dobrar a pena. Agora é de 1 ano a 6 anos. De 1 a 6 anos. Veja, o que era nova lei incriminadora, eu agravei. Agora eu tenho uma nova lei emperros, tá bom? Então não confunda isso daí. É só lembrar que usar a camisa do Flamengo é crime, que você não vai esquecer aí a diferença dos dois exemplos. O feminicídio é uma nova lei, é uma novatio legis incriminadora ou uma novatio legis impégios. Pessoal, o feminicídio ele não é uma nova lei incriminadora, porque o feminicídio já existia. Ele é uma nova lei, ó, imperros, tá bom? Ele criou, não, ele pegou o que era uma qualificadora e transformou em crime autônomo. Então, é uma lei que prejudicou aí todo e qualquer modo, né, aí a situação, tá bom? Então, novatio legis impégios. Pessoal, bora para a parte prática. Então, vamos lá. Bora responder aqui umas questõezinhas. Quem tá gostando da aula aí, já deixa o seu like, por gentileza, tá bom? Tem muita gente assistindo a aula de graça, não tá pagando por nada. A única coisa que eu vou lhe pedir é para que você deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu gostei, tá bom? Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, né? Se inscreva aí também no nosso canal aqui do YouTube. Pessoal, olha só, bora para as questões, tá bom? Questões aqui, ó, carreiras policiais. Trouxe aqui a questão da banca Sebrasp 2024, escrivão de polícia, viu? PC Pernambuco. Sônia cometeu crime de furto em 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei penal foi promulgada, aumentando a pena para este delito. E aí, gente? Olha só, ela cometeu furto, vamos botar uma linha do tempo. Ela cometeu o crime de furto aqui, ó, em junho, tá bom? Em julho, né? Julho. Ela cometeu em julho. Opa. Em agosto, olha só, no mês seguinte, em agosto, houve o quê? Um benefício ou foi agravado? Foi agravado. Houve um aumento da pena. E aí, lei mais grave eu aplico? Não, ela vai ser, ó, beneficiado pela lei benéfica anterior. Então aqui vai ser o efeito ultrativo, ó. Então no dia da condenação, ela vai responder pelo crime de furto com a pena mais branda, né? Então aí vai surgir o efeito ultratividade para Sônia. A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta, conforme o princípio da irretroatividade de lei penal. A nova lei penal não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade de lei penal mais gravosa. Esse já é o nosso gabarito. Eu não posso pegar essa lei mais grave aqui, que surgiu em agosto, e querer, ó, retroceder, retroagir para aplicar, né, para aplicar aqui, ó, a época dos fatos, uma lei mais grave. A lei mais grave, ela não retroage. Agora, se a lei fosse mais benéfica, vamos dizer que ao invés de aumentar, ela diminuiu a pena. Aí sim, a lei penal, ela tem esse efeito retroativo. Tudo bem? Então, nesse caso aí, gente, a letra A é o nosso gabarito. Olha só, letra B. Aplica-se a Sônia a lei penal mais gravosa? Não, de jeito nenhum, viu? Lei mais grave não retroage. A lei penal pode ser aplicada retroativamente? Gente, eu vou retroagir lei mais grave? Não, então já paro por aqui. Sônia só poderia ser submetida à pena estabelecida à nova lei, ó, mais grave, se houvesse cometido crime grave. Não, gente. Independente do crime, o furto não tem violência ou grave ameaça, mas não deixa de ser crime. Então não existe isso aqui, viu? Ela não vai, a lei mais grave não vai retroagir, viu? Só a lei benéfica que retroage. O citado princípio só se aplica a casos já sentenciados, não influenciando processos em andamento, exceto quando a lei for mais benéfica ao réu. Gente, o citado princípio aqui da irretroatividade da lei penal só se aplica a casos sentenciados? Não, eu aplico a todos os casos que já houve sentença, que está em andamento, que acabaram de acontecer, tá bom? Ou que ainda vai acontecer se for benéfico. Se for benéfico, vai ser aplicado a lei benéfica, tá bom, gente? A não ser que haja uma lei aí
posterior mais grave, tá bom? Então, nesse caso aqui, tá falso, porque tá falando que o princípio da irretroatividade só se aplica aos casos sentenciados. Não, eu aplico a todo e qualquer caso, tá certo? A irretroatividade, peraí, vamos lá, deixa eu ler novamente aqui, viu? Que o finalzinho da questão fala, salvo se for benéfica ao réu. Ó, vamos lá. Então aqui, o princípio citado da irretroatividade só se aplica aos casos sentenciados. Olha só, não vai retroagir, tá bom? Porque a lei é mais grave, exceto quando a lei for mais benéfica ao réu. Não, segue o mesmo entendimento. Eu entendi agora o que a questão quis dizer. Segue o mesmo entendimento. Eu não vou aplicar a lei mais grave, tá bom? Esse caso aqui. E se for benéfica ao réu, a gente aplica sim, beleza? Mas como ela falou que só se aplica, ó, o só se aplica a casos sentenciados, é o que torna a questão falso. Lei grave eu não aplico em lugar nenhum, e a lei benéfica eu aplico a todo e qualquer caso, viu? Mesmo com o trânsito em julgado. Pessoal, vamos para a nossa segunda questão aí na tela. Alguma dúvida até agora? Questão número 2, olha só. Guarda Municipal, viu? De Boa Vista. A sucessão de leis penais no tempo pode gerar. Pessoal, a sucessão de leis penais no tempo é quando surge uma lei aí posterior, né? Uma lei posterior revoga a lei anterior. Só uma lei pode revogar outra lei. Pode existir a extraterritorialidade? Não. Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal em outro território, né? No território estrangeiro. Isso aqui é um assunto para outra aula. A gente está falando aqui de lei penal no tempo. Retroatividade em prejuízo do réu. Gente, a sucessão, uma lei que surge depois, pode retroagir para prejudiciar o réu? Não. Agora, o que pode acontecer? O tempo rege o ato. Eu posso aplicar uma lei mais grave? Desde que essa lei seja anterior à prática de um delito. A prática tem sempre que ser depois. Aí sim eu aplico aquela lei mais grave. Agora, retroagir para prejudiciar o réu? Jamais, beleza? E retroatividade de lei gravosa. Aplicação simultânea da lei anterior e da posterior, ainda que em prejuízo do réu. Também não, gente. Aplicação simultânea? Não. Não tem como eu aplicar uma lei que beneficia e uma lei que prejudica, tá bom? O nome disso daqui é lex tertia. O que é lex tertia? Olha só. Lex tertia, se escreve lex tertia, né? Significa você juntar as leis. Isso aqui fizeram, né? Fizeram isso aqui, ou tentaram fazer isso aqui, com o crime, o delito de tráfico de drogas. Pegaram lá, quando houve a mudança, né, da lei para 11.343, quando houve essa mudança, tentaram pegar o que beneficiava de uma lei e o que beneficiava de outra lei. Tentaram juntar. Só que isso aqui não pode. O STF vedou isso aqui, proibiu isso aqui, tá bom? Porque a gente não pode misturar as leis. O que é que acontece? O juiz, ele vai ter que decidir. Ele vai ter que decidir baseado aí nos princípios gerais do direito, baseado nos costumes, naquilo que ele julgar ser o mais cabível ali para o caso concreto. Agora, o que não pode é ficar aí pegando a lei A, que é mais benéfica, juntando com a lei B, que é mais benéfica, e criar uma nova lei. Porque isso aqui se configura lex tertia. Isso aqui, gente, o judiciário, ele estaria se vestindo a roupa do legislador. Ele estaria criando uma nova lei. Isso aqui é vedado, essa prática, tá bom? Então, a única coisa que pode acontecer aqui com a sucessão das leis, né? O que pode acontecer é a abolição crimes. É surgir uma lei, a lei A, ela diz que aquele fato é crime e surge uma lei B, tá bom? Revogando aquela lei A, revogando aquele crime, tá bom? Então, a sucessão de leis pode gerar o chamado, né, abolition crimes. Terceira questão, questão agora de certo ou errado, viu? Vamos lá. Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor à data da prolação da sentença. Olha só. A sucessão de leis penal do tempo é aplicável àquela mais favorável ao réu, perfeito. Seja ele
seja ela, né, a lei contemporânea ao crime, perfeito. Seja aquela lei que entrou em vigor, mais nova, mais benéfica, na data da prolação da sentença. Gente, perfeito isso aqui. A sucessão de leis penais do tempo, eu aplico aquela que é mais favorável ao réu, sendo contemporânea ao crime ou na data da sentença. Pouco importa. Eu vou aqui, ó, aqui está me dizendo que o efeito da lei penal mais favorável é o efeito retroativo, ó, indo lá atrás para beneficiar o réu de qualquer modo, ou o efeito ultrativo, indo lá para a sentença e trazendo a lei, ó, ela tem o efeito retroativo e o efeito ultrativo. Ela vai lá na época dos fatos, contemporânea ao crime e beneficia, assim como ela pode ir lá na sentença e também beneficiar, se os fatos foram cometidos na vigência de uma lei melhor, tá bom? Então a lei benéfica tem a extratividade. Gabarito aqui tá correto. Vamos lá, nossa quarta questão, viu? Salvo engano, quarta e última questão. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis de eventual sentença condenatória. Gente, certo ou errado? Aqui caiu no DEPEN, né? Ou agente penitenciário 2021. E aí, abolício crimes. Ó, lei posterior que deixa de considerar crime. Se a lei deixa de considerar crime, tá abolindo o crime, né? Então aqui a gente tem um abolício crimes. A abolício crimes cessa os efeitos penais e também os efeitos cíveis? Não, gente, tá bom? Ela só vai cessar os efeitos penais. Os efeitos extrapenais permanecem. Os efeitos extrapenais continuam valendo, beleza? Então, essa questão aqui, ela tá errada, beleza? Olha só, abolício crimes vai excluir os efeitos primários, por exemplo, tá preso, coloca em liberdade. E os efeitos secundários, é reincidente, volta a ser primário, tem maus antecedentes, deixa de ter, né? Não existe bons antecedentes, né? Então ele deixa de ter aí os maus antecedentes. Agora, os efeitos extrapenais, perda do cargo, função ou mandato, e os efeitos cíveis, né? Indenização dos danos morais, dentre outros, continua ainda valendo. Toma cuidado, viu? Muita gente cai nesse tipo de pegadinha, achando que a abolição crimes vai aí acabar com todos os efeitos penais, beleza? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Uma horinha de aula, quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final, né? Vou deixar aqui, gente, ó, o Instagram, do Instagram, você que ainda não segue, siga lá, ó. Primeiro, o dos leões, Leões Cursos, tá bom? E também o meu Instagram, prof.ednael Santos. No mais, meu muito obrigado a cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima. Tamo junto.